amigos do NEPOM, o Núcleo Espírita da Polícia Militar da Bahia. Estamos juntos em mais um sábado para o nosso encontro, a nossa palestra doutrinária. Hoje, 12 de setembro de 2020, teremos a palestra do irmão Ricardo Dantas, com o tema Leon Denis, o Consolidador do Espiritismo. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo será o capítulo 18. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Leremos então o item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis seus ramos, não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento que se detém sobre seus galhos, à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando a tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida, a árvore da vida. Caem secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abre, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor. Que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos entregou, não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe cortei os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes, para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são chamados e poucos escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como usado pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem os dar para todos. Ide, pois, procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Diante desse texto, vamos dar início aos nossos trabalhos, agradecendo ao Mestre. Senhor Deus, soberano Pai, agradecemos, Senhor, esta oportunidade de mais uma semana, de mais um momento de encontro para nos aprimorarmos, para nos desenvolvermos, para buscar melhorias, podemos nos tornar esses trabalhadores em auxílio do próximo, Pai. Saibamos aproveitar essa mensagem de hoje, essa palestra. Senhor, ilumine nosso irmão Ricardo, todos tenhamos um bom proveito.
muito grato, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Assim seja. Vamos agora dar início à nossa palestra. Boa tarde a todos, que a paz de Deus esteja com vocês. É com muita alegria que eu estou aqui hoje em mais uma palestra virtual, compartilhando esse tema tão importante. Aliás, durante todo o mês de setembro, o NEPOM escolheu como tema de suas palestras falar um pouco a respeito dos divulgadores da doutrina, desde o seu codificador, Allan Kardec, passando por Leon Denis, Bezerra e chegando a Chico Xavier. E a gente vai perceber como é importante, né? E eu percebi isso estudando a própria doutrina, como é importante conhecer o autor das obras, né? Como foi importante conhecer um pouco da história de Kardec para entender as obras da codificação, conhecer um pouco de Chico, conhecer um pouco de Bezerra, e agora foi me dada a oportunidade pelo NEPOM, e eu agradeço, de conhecer um pouco mais da história de Leon Denis. E é interessante que eu estava conversando durante essa semana em casa com minha esposa, que alguns anos atrás, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fui visitar a sede, a antiga sede da Federação Espírita Brasileira, e lá na época eu adquiri esse livro, A Luz do Consolador, que é uma obra publicada pela FEB, que reúne alguns textos publicados por Ivone na revista Reformador. E um dos capítulos desse livro vai falar exatamente sobre quem? Sobre Leon Denis. Aí eu estava dizendo que nada é por acaso, né? Às vezes as obras chegam nas nossas mãos, só anos depois a gente vai entender o porquê das coisas. Então o título da palestra de hoje é O Consolidador do Espiritismo. Então, Leon Denis, nós vamos verificar durante a nossa palestra de hoje, a nossa conversa de hoje, ele é chamado de Consolidador do Espiritismo, ele é chamado o apóstolo do Espiritismo, o poeta do Espiritismo. Ele recebe várias nomenclaturas, várias classificações, né? E é interessante a vida de Leon Denis, né? A gente conhecer um pouco da história desse homem tão importante para a doutrina espírita. Leon Denis, para iniciarmos, ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1846. Kardec, como a gente sabe, ele nasceu em 1804. Leon Denis nasceu em 1846. A gente diz que Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion foram contemporâneos de Kardec. Nasceram depois de Kardec, eram mais jovens, mas foram contemporâneos. Leon Denis chegou a conhecer Allan Kardec, né? Então, eles foram divulgadores também da doutrina, como o título de hoje nos fala. Leon Denis foi um consolidador do Espiritismo, porque depois da partida de Allan Kardec para a pátria espiritual, ele continuou a divulgação da doutrina, continuou levando a doutrina a todos os cantos, não só da França, mas do mundo como um todo, de outros países, né? Então, o nascimento dele, dia 1º de janeiro de 1846. Ele nasceu numa cidade chamada Tours, na França, numa aldeia, no dia 1º de janeiro, como a gente já comentou aqui, numa família humilde. Então ele não nasceu numa família rica, com poder aquisitivo, financeiro. Não, ele nasceu numa família humilde.
E aí é interessante a gente trazer a história um pouco de Leon Denis para a nossa vida, para a nossa existência, né? Mostrando que apesar dele ter nascido numa família humilde, ele não se entregou, ele não se limitou, né? Ele buscou superar as dificuldades. Cedo conheceu, por necessidade, os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. Então, desde cedo, ele teve uma certa dificuldade por ter nascido numa família humilde. Então, essa biografia, na realidade, essa história de Leon Denis, que eu busquei trazer para vocês, nós vamos encontrar na página da Federação Espírita Brasileira. Agradeço aqui de antemão ao amigo Elmo, que me deu essa dica. Nós temos 2 textos lá na página da Federação Espírita Brasileira. E temos também um vídeo muito interessante de Geraldo Campetti, nos trazendo a biografia de Leon Denis também, né? Para nos ajudar a conhecer um pouco mais a história desse homem tão importante para a doutrina, esse divulgador. Esse texto inicial que eu estou trazendo para vocês, dessa história, dessa biografia de Leon Denis, foi um texto de José Basílio, baseado no livro Páginas de Leon Denis, de Silvio Brito Soares, que vocês, como eu falei, vão encontrar na íntegra na página da Federação Espírita Brasileira. Então vejam, apesar de ter nascido numa família humilde, com todas essas dificuldades, desde a sua juventude, da sua infância, da sua juventude, ele já tem aquele espírito, né, desbravador. Isso a gente já entende. A gente que estuda a doutrina, a gente já tem a explicação para isso. A gente sabe que antes do berço existe uma história, como depois do túmulo também continua uma história. Então Leon Denis já trouxe um pouco da bagagem das vidas, das existências anteriores, que o ajudou nessa encarnação. Então, Leon Denis, para a gente conhecer um pouco mais das suas características, lia obras sérias. Ele buscava muito. Ele começou a trabalhar como representante de coro, né, no interior da França, em outros países da Europa. Então, aonde ele se encontrava, ele buscava as leituras, buscava as bibliotecas, as livrarias, né, no lugar dos prazeres do mundo. Ele buscava o conhecimento, buscava a arte muitas vezes, né? Então, conseguindo assim, com esforço próprio, desenvolver a sua inteligência. Leon Denis foi um autodidata, que nós chamamos de autodidata, porque aos 12 anos ele concluiu o curso primário, para vocês terem ideia, né? Aos 12 anos ele conclui o curso primário, mas a situação modesta de sua família não permitiu que ele desse seguimento aos estudos normais, né? Não permitiu grandes estudos, mas ele era um autodidata, competente e sério, como dizem seus biógrafos. Desde cedo teve problemas de saúde física, outro problema, quer dizer, nasceu numa família humilde, as dificuldades financeiras, aos 12 anos finaliza o curso primário, mas não desiste, não se acomoda, busca estudar por conta própria. Quando começa a trabalhar como representante, como já falei anteriormente, em todos os lugares que ele se encontra, ele busca a oportunidade sempre de estar fazendo uma leitura, de estar buscando uma biblioteca, uma livraria, para buscar sempre o conhecimento. E outro problema que vai também envolver a vida e a história, a trajetória de Leon Denis nessa encarnação específica da qual nós estamos falando, é a questão da saúde física, principalmente com os olhos.
desde cedo ele já tem um problema nos olhos, que lá adiante, mais adiante, nós vamos perceber, ele vai desencarnar com 81 anos, praticamente cego. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele aprende o Braille para continuar a escrever os seus artigos, né? E finalizar um livro com quase 81 anos de idade. E a gente já cria tantas dificuldades não tendo esses limites, né? Do corpo físico. Ele é um exemplo, então, e se torna esse exemplo para nós. Por isso eu agradeço realmente a casa, porque às vezes a gente conhece as obras, conhece os textos dos livros, muito importantes para a nossa vida, a nossa existência, para o conhecimento da doutrina, mas quando a gente passa a conhecer a história do homem, a gente também traz uma lição de vida de Leon Denis. Um dia, segue o texto, ainda com 18 anos, o chamado acaso fez com que a sua atenção fosse despertada, como eu tinha comentado com vocês. Ele passou a ser representante de coro, segundo a sua biografia. Então ele aproveitou essas viagens que ele realizava como representante para buscar conhecimento. Então ele sempre buscava nas cidades onde ele se encontrava, ele buscava as livrarias. E outra coisa interessante, antes mesmo de conhecer, de começar a divulgar a doutrina, em alguns momentos, em algumas cidades que ele visitou, ele abriu bibliotecas, ele abriu locais para o estudo. Então vejam, ele tinha essa preocupação de buscar o conhecimento para ele e criar espaços para que as pessoas também pudessem buscar conhecimento. Então, aos 18 anos, o chamado acaso fez com que a sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado, 18 anos de idade. Vejam, já nessa idade, a sua visão, a sua preocupação era com estudo, era com conhecimento. Claro, como nós já conversamos também, é uma bagagem, não é um espírito que veio, que encarnou sem uma bagagem, é um espírito que já reencarnou nessa época com um conhecimento já trazido de existências passadas e com um compromisso, como a gente vai ver mais adiante. Então, como se nada, como a gente sabe que nada é por acaso, nessas viagens que ele realizava, em uma dessas visitas às livrarias, em uma dessas livrarias, um livro desperta a atenção dele. Quando ele olha, quando ele observa, que foi o Livro dos Espíritos. Kardec, nessa época, já tinha publicado o Livro dos Espíritos, não? Se Leon Denis nasceu em 1846, essa época ele estava com 18 anos, Kardec publicou a primeira obra da codificação, Livro dos Espíritos, em 1857. Então, ao bater os olhos na obra, algo chamou a atenção dele. O próprio Denis, né, disse, nele, olha que interessante, nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Palavras de Leon Denis. Ao conhecer a primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Interessante que essa percepção de Leon Denis é uma percepção de todos. Eu lembro, ao ler um livro antigo, que fala da história do Livro dos Espíritos, né?
fala daquele momento que Kardec buscou alguém para publicar a obra. A viúva, dona da livraria, da editora, né? Onde Kardec buscou para publicar a obra, disse para o seu filho, que estava meio em dúvida, diante de tantas obras falando de espiritualidade, espiritualismo, né? Na época, que estavam parados, né? No estoque, sem saída. Ela fala exatamente essa percepção que Leon Denis teve da obra, que foi uma obra que dissipou as dúvidas. É a mesma percepção que essa senhora teve e trouxe para o filho, dizendo: olha, essa obra é diferente de todas as outras já publicadas até o momento. Leia, aí ela aconselha ao filho, leia apenas a introdução do Livro dos Espíritos, que você vai ter essa percepção. E quando ele lê, ele não tem mais dúvida. Ele manda a obra para ser elaborada, preparada, né? Para ser futuramente publicada. E às vezes a gente, como espíritas, né? Trabalhadores da casa espírita, às vezes a gente pouco lê a introdução do Livro dos Espíritos. Então, vejam que Leon Denis, ao bater o olho no livro que chamou a atenção, ao ler a obra, ele chega a essa conclusão, que se nós nos debruçarmos de forma séria e aprofundada no estudo do Livro dos Espíritos, nós também chegaremos a essa conclusão. Onde, no livro O que é o Espiritismo, Kardec, logo no seu preâmbulo, ele vai nos chamar a atenção que se nós buscarmos um estudo aprofundado da doutrina espírita, não ficarmos na superficialidade do estudo, muitas das nossas dúvidas serão dissipadas. Foi essa percepção que Leon Denis teve, porque ele buscou estudar, ler a obra, né? Não ficar só na superficialidade do estudo. Então, depois desse primeiro contato, o seu espírito nessa hora sentiu-se sacudido em face dos compromissos assumidos no espaço. Como eu falei também anteriormente, Leon Denis, ele tinha um compromisso. Quando Kardec reencarna para trazer esse trabalho, essa divulgação dos conhecimentos do mundo espiritual, ele não reencarnou sozinho. Ele não tinha como fazer esse trabalho sozinho. Ele teve a ajuda de bondosos amigos espirituais que reencarnaram também nessa mesma época, contemporâneos dele, para colaborar na divulgação da doutrina. E Leon Denis é um deles. E tal como fala o texto que se encontra na página da Federação Espírita Brasileira, Leon Denis sentiu sacudido em face dos compromissos assumidos. Algo chamou a atenção, despertou nele, que estava adormecido. Como tantos outros, disse ele, procurava provas, como nós procuramos muitas vezes até hoje, fatos preciosos, precisos, de modo a apoiar a minha fé, fortalecer a minha fé. Mas esses fatos demoraram muito a chegar. Muitos de nós ficamos a buscar em diversas obras, em diversas correntes filosóficas, religiosas, científicas até, respostas, né? Para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos. Então Leon Denis acrescenta, parece que o invisível, olha que interessante, parece que o invisível deseja experimentar-nos, medir o nosso grau de conhecimento, de perseverança, exigir certa maturidade do espírito antes de entregar-nos aos seus segredos.
Então, essa percepção dele é uma percepção que a gente também tem. Então, muitas das informações nos chegam no momento que nós estamos amadurecidos, através da nossa perseverança, através do conhecimento já adquirido, da maturidade espiritual. Esse conhecimento nos chega. Porque se viesse antes, talvez a gente não conseguisse assimilar aquele conhecimento. Então, o conhecimento sempre vai chegar no momento adequado, que a gente está preparado, receptivo para compreender. E isso é na história da humanidade. O cristianismo veio na época certa, Jesus veio na época certa, a doutrina espírita veio na época certa, como Moisés, que foi a primeira revelação da era cristã. Ele vem na época certa, né? Depois vem Jesus na época certa, no momento adequado, depois vem a doutrina espírita. São as 3 revelações trazidas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Tudo no momento adequado, onde a humanidade, nós estávamos preparados para receber esse conhecimento. E isso acontece ainda hoje. E aí, Leon Denis nos traz essa impressão, que é a impressão que a gente tem, que a espiritualidade espera que a gente esteja adaptado, esteja receptivo, amadurecido, para poder receber aquelas informações. E ele tomou para ele também essa lição, né? Vendo Kardec também, ele vai passar pelas experiências de vida. Ele nasce em 1804 e ele vai ter contato com a doutrina, ele vai ter contato com as manifestações, com as mesas girantes, já com a faixa dos 50 anos, né? Por volta de 1854, 55, é que ele vai ter os primeiros contatos com as manifestações, né? Nos salões na França, das mesas girantes. E no início, como a gente sabe, ele não acreditava muito. Depois, com seu espírito investigativo, ele começa a investigar, a fazer experiências, a estudar, e verifica que ali, tirando aquele início das mesas girantes, que era para divertir o público, ali existia algo sério que precisava ser estudado para poder trazer o conhecimento do mundo espiritual para todos nós. E voltando a Leon Denis, no ano de 1882, marca na realidade o início do seu apostolado. Então vejam, ele toma conhecimento, ele conhece o Livro dos Espíritos aos 18 anos, e ele começa a estudar a doutrina espírita, a divulgar aonde ele passava, as cidades que ele visitava, trabalho. Ele já começava a levar esse conhecimento. E aí, na sua biografia, se diz que o ano de 1882 marca, na realidade, o início do seu apostolado. Como eu falei a vocês, o tema de hoje é Leon Denis, o consolidador do Espiritismo. Mas ele também era chamado o apóstolo do Espiritismo. Por isso que ele coloca aqui, inicia o seu apostolado, durante o qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos. Não foi fácil. Kardec encontrou dificuldades para levar a doutrina. Leon Denis também encontrou as dificuldades, os obstáculos, como nós hoje também encontramos os obstáculos, né? Muitas vezes problemas pessoais, problemas profissionais, familiares, né? Dificuldades, limites físicos, problemas de saúde física, saúde espiritual, né? São aqueles obstáculos que nos colocam à prova para testar a nossa perseverança. Isso não foi diferente com Allan Kardec, não foi diferente com Leon Denis, não foi diferente com Chico, não é diferente com Divaldo, não foi diferente com Bezerra e não vai ser diferente com a gente.
Então, o início do seu apostolado, durante o qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos, principalmente naquela época, o materialismo, o positivismo, né? Que olham para o espiritismo com ironia, risadas, e os crentes das demais correntes religiosas que não hesitam em aliar-se aos ateus para ridicularizar e enfraquecer o espiritismo. Então, se Kardec encontrou essa dificuldade com os críticos, Leon Denis também não foi diferente com ele. Ele também encontrou na sua época esses críticos. Leon Denis, porém, como seus biógrafos colocam, aqueles que trazem um pouco da história de Leon Denis, trazem um pouco da personalidade de Leon Denis, vai dizer que em nenhum momento ele se deixava bater. Leon Denis, porém, como bom paladino, enfrenta a tempestade com tranquilidade. Ele sempre enfrentou todas essas dificuldades com muita tranquilidade e perseverança. Tá? Então, é interessante a gente trazer a história dele, porque a gente pode trazer um pouquinho para os nossos dias. Esse momento que a gente vive, onde as dificuldades às vezes têm nos afastado das casas, mesmo que virtualmente, tem nos afastado dos estudos, tem nos afastado da espiritualidade. Leon Denis é um exemplo para nós de perseverança. Lembre-se, desde cedo a dificuldade, já o problema com os olhos. Outras doenças vão aparecer, pneumonia, problema no intestino, diversas dificuldades, né? E ele não esmoreceu. Isso que é importante. A 2 de novembro de 1882, dia de finados, um evento de capital importância produziu-se na sua vida. E aí segue adiante. Que evento foi esse? A manifestação pela primeira vez daquele espírito que durante meio século havia de ser o seu guia, o seu melhor amigo, o seu pai espiritual, que seria exatamente Jerônimo de Praga. Vários outros espíritos, a gente buscando conhecer um pouquinho da história de Leon Denis, vários outros espíritos colaboraram. Joana d'Arc foi um desses espíritos, mas aquele que seria o seu pai espiritual, aquele seu guia, o melhor amigo, Jerônimo de Praga. E aí, pesquisando um pouco quem foi Jerônimo de Praga, a gente chega à seguinte informação: Jerônimo de Praga foi o principal discípulo e o mais devotado amigo de quem? De Jan Hus, o célebre reformador religioso tcheco. Jan Hus foi uma das encarnações, segundo informações, foi uma das encarnações de quem? De Allan Kardec. Então vejam que o universo está o quê? Interligado, como a gente diz, todos nós estamos interligados, um colaborando com o outro, né? E aí segue adiante, que ele disse, e nessa manifestação, Jerônimo de Praga, como a espiritualidade também disse a Kardec, na época de Kardec, Jerônimo de Praga diz para Leon Denis: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. Então, da mesma forma que Jerônimo de Praga disse a Leon Denis, uma espiritualidade também disse a Allan Kardec. Quando a gente conhece um pouco da história de Allan Kardec, principalmente obras póstumas, a gente verifica que a vida de Allan Kardec não foi uma vida fácil, como a de Leon Denis também não foi uma vida fácil. Como a nossa, às vezes, não é uma vida fácil, as dificuldades, os obstáculos externos e internos, mas nós temos que ter a consciência de que sempre tem ao nosso lado um espírito, um guia, um amigo espiritual mais evoluído, mais amadurecido, com a experiência maior espiritual, a nos ajudar, a nos orientar. Agora nós precisamos estar receptivos para poder receber essas informações, né? Como Leon Denis estava,
ao receber essa informação de Jerônimo de Praga. 2 anos depois, em 1884, achou conveniente fazer palestras visando uma maior difusão das ideias espíritas. Então ele já era um grande divulgador, e aí começou a realizar palestras. Escreveu em 1885 o trabalho intitulado O Porquê da Vida, no qual explica com nitidez e simplicidade, que era a sua característica, o que é o Espiritismo. Porém, foi o êxito do seu livro, Depois da Morte, esse que eu falei a vocês logo no início da palestra, que situara o escritor na primeira ordem dos escritores. Foi essa obra que alavancou essa, vamos dizer assim, essa carreira de escritor de Leon Denis. Mantinha volumosa correspondência. Então, além de escrever, realizar as palestras, mantinha, como Kardec, um volume grande de correspondência, né? Que ele respondia, buscava sempre estar respondendo. Jamais se aborrecia com essas correspondências, com essas cartas, amava a juventude, possuía a alegria da alma, era inimigo da tristeza. Então, essas são algumas características de Leon Denis, né? A gente tem aquela visão, né? Daquela imagem dele, homens. Não. As pessoas que conviveram com ele diziam que era uma pessoa alegre, que em momento algum se entregava à tristeza, sempre positivo, né? Com pensamento positivo, firme, forte, perseverante, mesmo naqueles momentos mais difíceis das limitações físicas, né? Quando ele já começou através das pessoas que estavam auxiliando ele, né? Ele tinha algumas secretárias. Quando ele começou a ter uma dificuldade maior de escrever por causa do problema da visão, ele se utilizava de secretárias. A sua genitora o ajudava, mas depois que ela desencarnou também, ele pôde contar mais ainda com essas pessoas que o ajudavam a escrever, né? A fazer as revisões, né? Das suas obras. Então vejam que ele não desistiu, né? Ele trabalhou até o último dia, até o último suspiro. Idêntico a Allan Kardec, né? Então são exemplos para todos nós que queremos desistir diante do primeiro obstáculo. A partir de 1910, a visão de Leon Denis começou a ficar cada vez mais enfraquecida. Foi se enfraquecendo a cada dia mais, né? O mal físico para ele devia ser bem menor do que a angústia que experimentava pelo fato de não mais poder manejar a pena. Então, um homem trabalhador que escrevia, buscava estar escrevendo sempre. Aquela questão da visão enfraquecida deixava um pouquinho assim mais angustiado, né? Como diz aqui o texto, devido a não poder mais escrever, né? Manejar a pena. Mas, como eu falei, ele se utilizava dessas pessoas que eram secretários ocasionais, que o substituíam nesse ofício, né? Ele ia redigindo, ele ia falando, corrigindo aqui e ali, e elas iam adaptando e iam escrevendo. No entanto, a grande dificuldade para Denis consistia em rever e corrigir as novas edições de seus livros e de seus escritos, que aí não podia fazer sozinho, por conta própria, né? Às vezes a gente sabe, quando a gente está fazendo essa correção, é muito mais fácil do que você estar contando com a ajuda de uma outra pessoa, que aí ela pode interpretar de forma diferente, né? Não entender o que você está falando, mas nada disso o impediu de continuar o seu trabalho, a sua obra. Contudo, logo anos depois, né, isso foi em 1910 que a visão começou a enfraquecer um pouco mais,
Em 1914, entre 1914 e 1918, foi a Primeira Guerra Mundial, né? Então, contudo, uma grande e profunda dor estava reservada exatamente quando veio a guerra, e o seu espírito condoía-se ao ver partir para a frente de batalha vários amigos conhecidos seus. Então isso deixou um pouquinho condoído, né? Pela incorporação, os amigos do plano espiritual, nesse momento de turbulência pelo qual o planeta estava passando, e entre eles alguns espíritos eminentes, comunicavam-se na realidade através dele, trazendo informações desse momento pelo qual o planeta estava passando. E foram essas informações trazidas do mundo espiritual que foram levadas, essas comunicações foram levadas, foram publicadas na Revista Espírita. Então o mundo espiritual aproveitou esse momento para se utilizar de Leon Denis para trazer um pouquinho dessas informações que até então eram ocultas do mundo material, e trazendo através de Leon Denis, publicar através da Revista Espírita para que essas informações pudessem chegar ao maior número de pessoas. Então vejam a importância. Então, essas comunicações levaram a escrever um certo número de artigos publicados na Revista Espírita. Depois da Primeira Guerra, passada a guerra, ele continuou a escrever diversos artigos através da Revista Espírita. Mas nesse momento, em especial da Primeira Guerra, o mundo espiritual se utilizou dele para trazer algumas informações, algumas opiniões sobre exatamente essa terrível guerra que aconteceu nesse período. Em março de 1927, já com 81 anos de idade, vejam, nós começamos a falar de um jovem que nasceu numa família humilde. Com 12 anos terminou o primário e não conseguiu dar seguimento ao estudo, mas por ser um autodidata, buscou o estudo, conhecimento, desenvolveu-se, buscou aprimorar os seus conhecimentos e conseguiu. Depois se deparou com 18 anos, conheceu o Livro dos Espíritos, algo despertou ele para o compromisso assumido no plano espiritual, e ele começa a sua jornada, o seu apostolado, como nós falamos. Nós chegamos agora, saímos de 1846, no dia 1º de janeiro de 1846, que foi o seu nascimento, e chegamos a março de 1927. Leon Denis, com 81 anos, ainda trabalhando, né? Apesar da dificuldade com a visão, como eu falei, depois da Primeira Guerra, ele aprendeu o Braille para ajudar na sua produção. Ele teve pneumonia a primeira vez, depois voltou a pneumonia, teve um problema no intestino, mas não desistiu jamais, né? No lugar de pensar nele, quando os amigos contam que quando chegavam para visitá-lo, ele procurava saber como é que estavam as pessoas que iam visitá-lo, né? A preocupação dele era sempre com o outro, não era com ele. Então o texto nos diz que em 1927, em março, com 81 anos de idade, ele estava simplesmente terminando um manuscrito que intitulou O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Então, nessa idade, poucos meses, dias, né, do seu desencarne, que ele vai desencarnar em abril, então poucos dias antes, ele estava terminando o seu manuscrito, cujo título é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Uma obra muito interessante também. E nesse mesmo mês, a Revista Espírita estava publicando o seu derradeiro artigo. E ele também estava finalizando
uma introdução da biografia de Allan Kardec. Então vejam, com 81 anos ele estava trabalhando, desencarnou em plena atividade, né? E na terça-feira, no dia 12 de abril, então em março, ele estava terminando esse manuscrito, terminando a introdução da biografia de Allan Kardec, terminando a última publicação da Revista Espírita. Então, no dia 12 de abril, uma terça-feira, pelas 13 horas, contam aqueles que trazem a história de Allan Kardec, aqueles mais próximos dele, que pelas 13 horas ele respirava com dificuldade e a pneumonia que tinha acometido ele há anos atrás tinha retornado, tinha atacado ele novamente. Então a vida, naquele momento, naquele dia, parecia abandoná-lo. Mas o seu estado de lucidez era perfeito, segundo aqueles próximos. Apesar de todas essas dificuldades, nesse dia do desencarne, a sua lucidez era perfeita. Tanto é que ele conversou ainda com aquela pessoa que o acompanhava, aquela cuidadora, vamos dizer, o nome de hoje seria cuidadora, né? Aquela pessoa que cuidava dele naquela idade, porque a mãe já tinha desencarnado, ele não tinha esposa, então ele tinha, vamos dizer assim, podemos chamar de uma cuidadora. Então, às 21 horas desse dia 12 de abril de 1927, Leon Denis, seu espírito, alou-se, partiu para a pátria espiritual. Então essa é uma pequena parte da história desse homem tão importante para a doutrina espírita. Eu quis trazer essa história mais do homem do que do escritor, para mostrar a vocês como é importante a perseverança, né? Para mostrar para a gente, no momento que nós estamos vivendo, que a gente não deve desistir. A gente deve ser perseverante. E a nossa doutrina, essa doutrina que a gente abraçou, é uma doutrina que é esclarecedora e ao mesmo tempo consoladora. Nesse livro que eu falei anteriormente para vocês, que ele finalizou um mês antes, praticamente de desencarnar, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, logo no seu início, tem um questionamento, né, que ele se faz. Ele fala o seguinte, Leon Denis: a que devo eu atribuir este grande favor de ter sido ajudado, inspirado, dirigido pelos espíritos dos grandes celtas do espaço? Então ele pergunta a si mesmo, ele pergunta ao universo, ele pergunta aos bondosos amigos espirituais. E ao mesmo tempo ele vem, nos traz, podemos dizer assim, uma resposta. Segundo o que Allan Kardec me disse, fala Leon Denis, eu próprio vivi no oeste das Gálias as minhas 3 primeiras existências humanas e conservei sempre em mim as impressões das primeiras épocas. É por isso que eu, na vida atual, aos 18 anos, assim que li o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tive a intuição irresistível da verdade. Então ele já tinha em vidas passadas, segundo informação do próprio Allan Kardec, vivido na Gálias, vivido naquela região no oeste das Gálias, trazendo um pouco desse conhecimento para essa existência atual, que ele veio como apóstolo, o consolidador, o poeta do Espiritismo, mostrando para a gente que nada é por acaso, né? Que os conhecimentos adquiridos, eles permanecem,
e vão nos servir para as existências futuras. E é interessante que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo que vai falar de Bezerra de Menezes, tem um parágrafo que vai falar exatamente de Leon Denis. Um parágrafo que vai nos dizer o seguinte: segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, que foi Allan Kardec, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria, como nós conversamos, Allan Kardec contou com a colaboração de outros espíritos que reencarnaram, que foram contemporâneos dele. Então, esse grande missionário, Allan Kardec, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra. De Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, como de Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica, Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, cooperando assim na codificação, nas obras da codificação. Então, Leon Denis foi um desses colaboradores, que naquele momento que no plano espiritual se programou, se planejou toda essa estrutura que iria dar suporte à codificação espírita, Leon Denis foi um desses espíritos que reencarnaram para colaborar com o codificador, com Allan Kardec, juntamente com tantos outros, Camille Flammarion, Gabriel Delane e tantos outros que vieram. Na página da Federação Espírita Brasileira, além de ter esse texto que nós abordamos, falamos um pouquinho dessa vida de Leon Denis, tem um outro texto publicado também que vai falar desse momento do abril de 1927, daquele momento exatamente do desencarne de Leon Denis. E quem vai trazer isso para a gente é Gaston Luce. Então, o trabalho que a seguir estampamos é do biógrafo, do amigo próximo a Leon Denis, que é Gaston Luce. E esse artigo publicado por Gaston Luce, que é Leon Denis, apóstolo do Espiritismo, ele foi publicado também na revista Reformador, exatamente de abril de 1977. Foi trazido nessa revista brasileira, Reformador. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns parágrafos. Depois da morte de Leon Denis, obra inicial da série, que escreveu durante os seus últimos 4 decênios, sintetizando de maneira admirável tantos conhecimentos, realizou intensa divulgação do Espiritismo em diversas línguas. Então, esse livro, Depois da Morte, que nós falamos aqui já sobre ele, ajudou a levar, a divulgar o Espiritismo em diversas línguas. Popularizou a codificação em muitos países. Revela o filósofo tranquilo, revela a personalidade de Leon Denis, a tranquilidade, a segurança, aquele espírito amável, a par do poeta, do ideal de um reino que ainda não é desse mundo. Então, nesse livro aqui, quem já teve a oportunidade de ler, vai ter essa percepção, onde Leon Denis vai nos falar do depois da morte. O que é que acontece depois da morte? É a grande pergunta: o que é que ocorre depois da morte? A fim de responder à pergunta acima, o grande estudioso francês Leon Denis propõe profundas reflexões filosóficas e analisa premissas de religiões remotas para falar diretamente ao coração dos homens e provocar indagações. Então,
essa obra ajudou em muito a divulgação, como ele coloca aqui, a popularização da codificação da doutrina espírita. Popularizou a doutrina espírita. Nessa época, conta ainda pra gente Gaston Luce, que Leon Denis teve estreita relação com a Federação Espírita Brasileira e com alguns dos grandes pioneiros do espiritismo no Brasil. Na obra, exatamente, na obra citada, Depois da Morte, no seu capítulo, exatamente o capítulo 19, ele vai nos trazer referências à casa de Ismael. Então, essa proximidade de Leon Denis com a doutrina espírita no Brasil. Tanto é que na reunião de diretoria da Federação Espírita Brasileira, conforme registro em ata, foi lida exatamente essa dedicatória do autor de Leon Denis, feita exatamente a respeito da casa de Ismael, da Federação Espírita Brasileira, na época, nesse livro, nessa primeira edição francesa do livro Depois da Morte. Vejam a importância dessa ligação de Leon Denis com a doutrina espírita no Brasil. Tanto é que ele é indicado para sócio distinto e presidente honorário da Federação Espírita Brasileira. A partir de 1901, contam os textos que foi aprovada a indicação de Leon Denis, de forma unânime, para sócio distinto e presidente honorário da Federação Espírita Brasileira. Passou a eminente membro da equipe da codificação a responder pela representação permanente da FEB nos conclaves espíritas levados a efeito na França e em outros países. Então, nas reuniões que ocorriam na Europa, na França e em outros países, Leon Denis se tornava um representante da Federação Espírita Brasileira, além de emprestar valiosa contribuição às páginas desse mensário do Reformador, às vezes com artigos especialmente elaborados e destinados à publicação em absoluta primeira mão. Então, Leon Denis também colaborou com as publicações do Reformador e, como diz o texto, com textos exclusivos, de publicação exclusiva na revista O Reformador. Inédito, né? Como se pode dizer. E diante disso, a gente está chegando ao final. É uma história realmente maravilhosa, né? Que nos convida cada vez mais ao estudo, a nos debruçarmos cada vez mais no estudo. Como eu falei para vocês, as obras de Leon Denis, nós temos Depois da Morte, uma obra, por isso ele é chamado o poeta do Espiritismo, que Leon Denis é muito ligado às artes, o Espiritismo na arte, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma das obras mais conhecidas, né, de Leon Denis, que aborda diversos assuntos importantes para o ser, para nós, como a vontade, a questão da dor, a questão do livre-arbítrio, né? Do pensamento, da disciplina do pensamento, do próprio amor, assuntos importantes e atuais para a trajetória do espírito encarnado. A obra que ele fala de Joana d'Arc, médium, né? Mostrando, nos trazendo uma visão diferente a respeito de Joana d'Arc, o seu verdadeiro papel aqui na sua existência de médium, né? A igreja a condenou e depois tornou santa, mas no início a condenou, e Leon Denis nos traz exatamente mostrando que Joana d'Arc era uma médium, né?
como tantos outros que existiam na época, como existem hoje. Mas, para a gente finalizar, existe aqui nesse livro, A Luz do Consolador, um texto que é exatamente um texto trazido por Ivone do Amaral Pereira, que ela deu o título de O Grande Esquecido. Ela vai dizer o seguinte, ela vai trazer para a gente inicialmente um conselho de Caibar Schutter, um conselho trazido de Caibar para ela à época. Estude também Leon Denis. Essa leitura é indispensável a qualquer de nós. Quem poderá dizer-se realmente espírita sem ter conhecido o problema do ser, do destino, da dor, de ter conhecido depois da morte, no invisível, de ter conhecido as obras de Leon Denis? Leia essas obras, junte-as às de Kardec, e um horizonte lúcido se descortinará para a sua alma. Um horizonte se abrirá para a sua alma. Conselho de Caibar para Ivone, à época. Desde então, vai dizer Ivone, após a leitura que ela fez do livro Depois da Morte, interessante que ela leu o livro em 1930, 3 anos após o desencarne de Leon Denis, que foi em 1927. Então, desde então, não se passou ainda um ano sem que consultássemos ou relêssemos essa magnífica série de ensinamentos, de tratados de doutrina espírita, de valor inestimável e plenos de vida e atualidade, os quais, a par dos livros da codificação, trazidos por Kardec, como que formam a estrutura, o arcabouço, onde se assenta a maravilhosa filosofia espírita e a convicção do adepto. Depois que ela conheceu Leon Denis, ela não o abandonou mais, nem tampouco as obras da codificação, né? Então ela passou a ler Leon Denis, além de ler Kardec. E ela vai nos trazer também que Leon Denis foi um colaborador fiel, seguidor de Kardec, colaborador fiel da obra do grande mestre leonês, apóstolo mesmo. Leon Denis é, com efeito, indispensável ao adepto que realmente deseja conhecer a doutrina espírita. Não tem como conhecer a doutrina espírita sem conhecer as obras de Leon Denis. No entanto, esse mestre, nos fala Ivone, esse orientador espírita sincero e erudito, torna-se cada vez mais esquecido da atualidade espírita, tão necessitada de elucidação e orientação. E isso ainda hoje permanece assim. E ela fecha esse capítulo onde ela vai nos falar desse grande esquecido que é Leon Denis, esquecido de nós espíritas. Nós não estamos falando de não espíritas, nós falamos dos espíritas. Necessitamos urgentemente nos debruçarmos no estudo das obras da codificação, mas também nas obras de Leon Denis. Ela vai nos dizer que, pois, nos decidamos a buscar também a companhia preciosa desse eminente colaborador de Allan Kardec, pois a presença de suas obras em nossas mãos só nos poderá elucidar, confortar e enobrecer numa época brutal de materialidade, negativismo e falência moral, que infelicita o coração humano e o mundo, tão necessitados de espiritualização. Parece que Ivone está nos falando hoje. Necessitamos urgentemente buscar Leon Denis para atender essas nossas necessidades, esses nossos questionamentos. E ela traz para a gente em outro capítulo desse livro, nos falando agora do próprio Leon Denis, dizendo que em uma de suas magistrais obras, Leon Denis lembra que, quando lemos um livro, estamos convivendo com seu autor,
e as suas personagens, conversando com eles, ouvindo seus acertos e suas ponderações. Então, segundo o próprio Leon Denis, se, ao lermos um livro, estamos convivendo com seu autor, com suas personagens, busquemos urgentemente a companhia preciosa de Leon Denis durante os nossos estudos, durante as nossas reflexões, durante a nossa caminhada aqui enquanto encarnado. O tempo já se esgotou. Para falar Leon Denis, nós precisaríamos aqui o final de semana inteiro, o mês inteiro. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessa personalidade tão importante para a doutrina espírita, que é Leon Denis. Que a paz de Deus permaneça com vocês.